CBN Criatividade. Oferecimento RDB Criatividade. Pessoas criativas, empresas inovadoras. Acesse rdbcriatividade.com.br. Hoje com a outra mente inovadora da RDB Criatividade. Rodrigo de Barros está ali de molho um pouquinho, se recuperando, tá tranquilo, foi até correr hoje cedo, mas não está com habilidades vocais para esta quinta-feira. E Sara Gorinhac está conosco aqui. Tudo bem, Sara? Bom dia. Bom Você dia, tem que vir Manuel. mais. Deixa só o CBN. Rodrigo vindo, você tem que vir mais também. Pois é, hoje o Rodrigo me colocou para teste. Vai fazer. Tá ouvindo lá e tá analisando, né? Exatamente. Vamos ver se vai se sair bem. Olha aí. Ih, Rodrigo, não sei não. Acho que semana que vem vai ser a Sara de novo, hein? Olha aí. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos relacionados à questão sucessão familiar e trabalho nas empresas. Como que se trabalha nesse sentido? O que a gente pode trazer para o nosso ouvinte, Sara? Legal, Emanuel. Então é importante destacar que eu venho de uma empresa familiar, sou segunda geração de uma empresa desde 89 e vivo essa realidade. E também hoje com cooperativas a gente atende via RDB Criatividade, sucessão familiar. E no Sebrae, como gestora de projetos, como eu já atuei, atende muitas empresas aí na região, né? E as empresas familiares, a gente tem muita coisa para falar, principalmente no quesito sustentabilidade da inovação. E eu trouxe alguns dados bem legais aqui para a gente discutir. No Brasil, não sei se você sabe, ouvinte, Emanuel, que 90% das empresas hoje no Brasil tem perfil familiar. Isso é muito, Nossa, né? Então, quase tudo. a gente tá falando, então, tio, tia, primo, prima, né? Pequena, média, grande porte. O que corresponde, né, a um total de mais da metade do PIB do Brasil, né, essas empresas. E quando a gente faz um outro recorte, a gente tem a seguinte questão, que as empresas familiares, hoje, 75%, né, das empresas familiares, a mão de obra do Brasil é empregada por essas empresas. Então, a empregabilidade do Brasil hoje é de 75%. Mas aí, a gente tem um problema, sempre tem um problema, né? Que, de acordo com o Banco Central, apenas 30% das empresas chegam na terceira geração. Poxa, e aí? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a criatividade, com a inovação? Por que se acontece? perde, né? Tem essa ruptura. E quando a gente chega na terceira geração, 30% se mantém, mas ao passar pela terceira geração, só 15% resistem. Outras fecham, né? Acaba. E aí, ouvinte, Emanuel, quais serão os motivos, né, dessa baixa? Você desconfia aí, Emanuel? Olha, acho que eu vejo muitas pessoas não querendo seguir aquela área por ter novas oportunidades, novos trabalhos surgindo, né? Essas empresas, elas eram de uma época em que, principalmente muito da tecnologia, desse acesso, dessa rapidez, não existia tanto. Eram mais empresas, vamos dizer assim, daquele contato direto, mais antigo mesmo, né? Não sei se as empresas estão conseguindo se adaptar a esse novo cenário e daí não atrai quem está nascendo nessa época, né? Com certeza, a gente tem uma situação, na verdade, que eu escuto muito. E eu fui dar uma palestra numa faculdade lá na região de Guarapuava, que eu sou natural, e os acadêmicos vieram me procurar falando: Sara, como que eu faço para implementar essas ideias? Meu pai, minha mãe não escuta. Então, a gente vê uma certa resistência. É aquilo que a gente sempre fala, que não só acontece em sucessão familiar, mas de pessoas de outras gerações acreditarem que gerações mais novas não dão conta do recado. E isso vai passando para os jovens. Então, o jovem não consegue implementar essas novas soluções, porque a pessoa mais velha já falou, não, isso a gente já tentou, ou não abre espaço para esse novo, para que a pessoa tente e vá lá colocar as suas ideias e continuar esse legado. Acho que essas pessoas mais antigas que construíram esse patrimônio e essa empresa têm uma visão que, às vezes, é colocar a criatividade e a inovação junto com uma irresponsabilidade ali, né? Acha que aquilo ali pode tirar do eixo a empresa e muitas vezes vai ampliar, né? É muito tradicionalismo, né? Então, acreditando que aquilo que fez vai se permanecer. Mas a gente sabe que com as mudanças, as coisas acontecendo tão rápido, a gente precisa implementar essas novas ideias. Claro que os jovens, né? Eu sou jovem ainda, me considero uma jovem. A gente vê muita gente também na universidade querendo implementar coisas, mas os pais falando, espera, vai terminar a faculdade e depois implementa. Então, sempre assim, espera, não deixa testar, não deixa validar, não deixa errar também como eles erraram, né? Então, a gente precisa ter essa maior abertura. Então, pai, mãe, você que tem aí o seu pequeno, grande, médio negócio, por favor, dá mais autonomia para esse jovem, para que, se precisar,
erra, se não for se você vê que às vezes vai errar, mas deixa que erre, deixa Unir, tentar. né, as características das gerações, né? Porque há coisas positivas em todos os âmbitos e essa pluralidade, essa conversa, ela pode ser proveitosa para você fortalecer o negócio, né? Exatamente. E tem uma outra coisa que eu dou assim de dica, de bônus, né? Não deixar de trabalhar na empresa familiar por um tempo. Não ficar só ali. Porque isso, eu não acreditava nisso quando eu estava na faculdade. Então, eu queria fazer o TCC porque eu ia lá dentro da empresa familiar, porque ia continuar ali. Mas eu não tinha essa visão de fora da importância de sair. Sabe quando a gente tem que sair da ilha para ver a ilha? É exatamente isso. Mas um outro quesito. Quando a gente nasce nesse ambiente familiar, que foi o que eu nasci, que outras pessoas que eu conheço, a gente já assume um papel de que é o dono, de que é a dona do lugar. E a gente entra nesse lugar e por mais que eu vá lá fazer o trabalho do chão de fábrica, do campo, do peão, né? Que eu faça outros trabalhos que não sejam de dono porque eu tô aprendendo, é legal, é importante, mas eu ainda sou filha do dono. As pessoas vão se comportar me tratando diferente. Se eu tô em outro lugar, a gente também se permite a ser liderado. Porque daí eu vou aprender a estar nesse lugar, a ver como as pessoas me tratam que estão acima de mim, e daí voltar para o meu negócio, para o negócio da minha família, e conseguir liderar as pessoas com maior facilidade, porque daí eu já estive nos dois lugares. Você tem essa troca de experiência para você também saber como que você deve gerir, né? Como que você deve liderar, porque você já nasce naquele cenário de que você é o líder, né? Então, como que eu vou ser um líder se eu nunca fui liderado, né? Então, é importante esse fluxo aí para você adquirir essa experiência. Exatamente. E a gente vê muita questão. Eu passei por isso. Então, eu com 20 e poucos anos, liderando pessoas de 50 e poucos, 60 anos. Será que uma coisa era eles ouvirem o meu pai, ouvirem a minha mãe, mas ouvir eu? Era outra relação, era outro sensível, lugar. Né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas situações e a gente só vai aprender estando em outros lugares e passando por esse processo de inversão. Em outro lugar, em outra empresa, até para colocar coisas novas, né, que dá para implementar aí no negócio. No teu caso, Sara, você mencionou, né, que você foi fazer a faculdade já com a visão de permanecer no negócio. Mas tem muito o inverso também, né? Pessoas que vão fazer as faculdades e outras áreas já com uma ideia não necessariamente de continuar na empresa do pai. Isso também acontece e depois pode ser que mude esse cenário, né? Então tem esses dois fluxos. Muda, porque do outro lado a gente tem muitas empresas familiares, pais, enfim, pessoas da família que incentivam que vão seguir outros caminhos. E se entenderem que gostariam de voltar e seguir o caminho que os pais tiveram, melhor, legal, fantástico. A pessoa experimentou outras coisas. A gente tem esses dois cenários. Algumas pessoas são meio que criadas naquilo de que tem que continuar, e daí são infelizes também nesses lugares, né? E daí por isso não tem essa continuidade. E tem pessoas que têm essa liberdade e depois voltam. E tem alguns que querem ir para outro lugar justamente para, não quero ser mandado pro meu pai nesse momento, né? Quero também ir para outro lugar, né? Exatamente. Porque às vezes é um desafio também importante, né? Para você conseguir romper aí essas questões. E tem uma questão assim, a gente fala muito de pequeno negócio, eu atendi muitas empresas via Sebrae também, né, de pequenos negócios, mas quando a gente abre para um leque de grandes empresas que têm, né, a gente fala grandes negócios, volume de dinheiro, né, heranças muito grande, muito se discute de herança. Mas existe uma dificuldade agora, falando para grandes cooperativas, no caso, não tem um dono central, mas grandes organizações em que se tem uma dificuldade muito grande de sentar com o fundador, com a fundadora, e decidir o futuro, já sabendo que essa pessoa vai partir, vai morrer, né? Então, às vezes existe uma resistência da própria pessoa que fundou aquilo, que não quer fazer mesmo aquele plano, porque acredita que vai estar ali até o fim. É um apego, ou tá chamando. Exatamente. Né? Tá chamando alguma coisa. Não vou fazer isso, porque senão vai me antecipar. Vai aqui, antecipar a minha morte. Acho que até aconteceu, né? Acho que o Silvio Santos, né? Tinha algumas questões que saiu aí até na mídia falando de que ele não queria que antecipasse, não fazer o documentário, deixar pronto, recordações que passassem na mídia, porque poderia antecipar. Então, entra algumas coisas de superstições também, né? Mas é importante sempre ter o planejamento. Sara, obrigado por ter participado aqui. Venha mais vezes também. Pode deixar. Voltaremos. Boa Obrigada, semana. Emanuel.